E aí galerinha, beleza? Bom, hoje eu queria falar uma coisa um pouco mais ligada a que eu postei no nosso bate-papo semanal da, dos últimos vídeos que eu fiz sobre isso, que eu não postei um vídeo lá falando sobre esse tema que eu quero abordar aqui hoje. Eu fui na minha psicóloga e tive uma conversa bem legal com ela, um esclarecimento bem interessante sobre algo que eu ando vendo desde que começou esse assunto de homossexualidade, começou a tomar muito a mídia, muito os meios de comunicação e tudo mais. E dentre os inúmeros absurdos que dão como um motivo para uma pessoa ser homossexual, muita gente não admite que se nasce assim. É sempre um fator ambiental. E em alguns vídeos atrás eu expliquei da minha vivência que eu não tive nenhum tipo de fator externo comportamental, como um abuso, um estupro, ou então um ambiente onde só existam mulheres e tudo mais. Então, tipo assim, não aconteceu nada disso comigo. Então, meio que não tem como afirmar que eu tenha sido influenciado a ser assim. Nisso, conversas com amigos e tudo mais, sempre me vem algum tipo de explicação no sentido de tipo assim, isso é uma escolha. A pessoa escolhe ser assim. A pessoa ela não nasce assim, ela escolhe ser assim. E isso é uma coisa que me incomoda muito de ouvir. Que além de ter essa coisa do comportamental, ainda tem essa coisa de escolha. E a palavra escolha, ela me incomoda bastante. Bebam água, crianças. Ela me incomoda no sentido de, se você pegar, não só eu, isso eu digo por algumas pessoas das quais são da minha convivência, se você falar assim, você escolheu essa vida para você. A partir do momento que você diz que você escolheu, escolha significa opção. Você era isso e optou por ser isso. É a mesma coisa de, o que vamos jantar hoje? Fica por sua opção, comida japonesa ou italiana. A gente vai para onde? Vai para o cinema ou vai para o teatro? E aí você coloca isso no âmbito sexual. Você escolhe ser hétero ou você escolhe ser homossexual? Gente, vamos usar um pouquinho a lógica, né? Se vocês não têm da onde tirar um argumento, não precisa tirar da cartola. Escolhas são opções. Opções é entre A e B. O A tem as suas vantagens e desvantagens. O B tem suas vantagens e desvantagens. Você pesa na balança e você escolhe o que é melhor para você. Por exemplo, se você tem gastrite, você não vai comer comida mexicana porque é muito apimentada. Você vai comer uma, sei lá, comida regional, que você sabe o que tem, um arroz, um feijão. Deus, você opta, aquele filme é horrível. Não, então você pode optar por assistir um filme bom. Você pode optar em ter uma vida heterossexual, aceita pela sociedade, por todo mundo, pela sua família, por seus amigos.
Ou você opta por sofrer preconceitos e discriminação? Qual é a melhor? Se eu pudesse escolher, eu não escolheria passar por preconceitos e nem bullying ou sei lá, tudo que eu passei. Vocês estão entendendo que não faz o menor sentido isso? Uma pessoa escolher ser assim? Que não tem lógica nisso? Vamos fazer meio que um parâmetro assim. Eu me entendo por homossexual desde muito cedo. Vamos colocar uma linha do tempo aqui. Digamos, em números arredondados, certo? Que dos 10 anos de idade, onde eu me reconheci como um homossexual, até os 40, porque eu não tenho 40 ainda, tenho 37. Foram 30 anos vivendo que eu optei em ser homossexual, certo? Vamos desenhar essa linha do tempo. Agora, vamos traçar tudo o que aconteceu nesses 30 anos de homossexualidade. Então eu tenho uma escolha, certo? Ter todas as dores e os prazeres de ser hétero, as dores e os prazeres de ser homossexual. Se eu colocar os dois na balança, qual vai pesar mais? Qual vai ter mais benefícios para você? Ser heterossexual, certo? Então vamos lá. Eu tive que esconder a minha homossexualidade até aproximadamente os meus 19 e 20 anos. Eu tive que esconder isso da minha família toda. Antes de me assumir para minha família, eu me assumi para os meus amigos. E uma boa parte desses meus amigos pararam de falar comigo por causa disso. Ou seja, se eu escolhi ser homossexual, então eu escolhi perder amigos. Porque perder amigos é vantajoso. Quando eu me assumi para minha família, eu sofri um certo preconceito dentro de casa. Como provavelmente muitos homossexuais sofrem. Então eu não sou uma exceção à regra. Eu nasci numa família perfeitinha de comercial de margarina. Então legal. Ao invés de ser o orgulho da família, eu fui a vergonha. Porque é legal ser a vergonha da família. Isso me dá orgulho, ser a vergonha da família. Na escola, eu estudei da primeira à oitava série Quem estudou nos anos 80 sabe que o ensino era bem mais rígido do que é hoje. E eu tive muito orgulho de ter estudado no SESI. Repeti a segunda série, então foram 9 anos. Esses 9 anos, o SESI era uma escola rígida. Os alunos eram uma cabeça bem fechada. Visto, claro, pelos ensinamentos que se tinham dentro de casa. Certo? Que não era aquela coisa, né, que o homossexualismo era vigente em tudo quanto é lugar. E eu conheci o meu primeiro namorado dentro da escola. Ou seja, quando a escola, alguns alunos souberam, e isso eu incluo também o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, onde eu já era assumido para praticamente a escola inteira, eu sofri preconceito dentro da escola. Eu era motivo de sarro, eu era motivo de chacota, e eu tinha que fugir dos moleques para não apanhar. Olha que legal, eu optei por sofrer bullying na escola, eu optei por sofrer preconceito dentro da escola porque é legal. Com o passar dos anos, me assumi para minha família, paguei o preço por isso, até que chega a época em que eu apanhei na rua. Eu apanhei 2 vezes na rua por ser homossexual. Única e exclusivamente por ser homossexual. Num outro vídeo eu entro em detalhes sobre isso. Mas, em resumo, houve uma briga num bar com um amigo meu. E a briga que houve com esse meu amigo refletiu em mim. Numa outra vez, eu estava num show de punk que teve aqui em Limeira, de uma banda de punk que eu adoro, que é o Toy Dolls.
Era um cover, né, na verdade. E num bar bem famoso aqui e tudo mais. Tava com os meus amigos héteros. Saindo do show, 2 pessoas me seguiram e eu apanhei. Com a seguinte justificativa: em show punk não é lugar de viado. Eu gostei disso. Olha que orgulho. Então, se eu optei por ser homossexual, eu optei por apanhar na rua por causa disso. Olha que orgulho pra mim. Depois, passado mais alguns anos, eu tive também decepções amorosas. Óbvio, quem não tem, isso não tem tanto peso, digamos, no sentido hétero ou homo. Porque héteros também têm decepções sexuais. Entendeu? Decepções amorosas, na verdade, não sexuais. Um hétero, homem, gosta de uma mulher hétero, toma fora. Mas tomou fora por quê? Porque eles são incompatíveis no sentido de gostos. Qualquer um tem a sua liberdade de gostar. Um cara branco gostar de uma mulher branca e só aceitar ficar com mulheres brancas, ou então uma ruiva só aceitar ficar com caras negros, ou então não aceita, não quer porque a personalidade não bate nem nada. E eu acabei gostando de um cara hétero. E ele me rejeitou porque ele é hétero. E eu sofri muito com isso. Então, se é uma opção, eu poderia, então, entre aspas, ter gostado de uma mulher. Então, nesse ponto, eu não posso pesar muito, porque, né, dadas as devidas proporções, tomar foras, né, é óbvio que um gay tem que ter a noção da lógica, pelo amor de Deus, que se ele vai gostar de um cara hétero não gosta de gay. Não sente atração sexual por gay. Então não tem como eu exigir que um cara hétero goste de mim. Então o que eu quero dizer aqui é que não é uma opção. Eu não optei por sofrer preconceito, eu não optei por apanhar na rua por ser gay, eu não optei e nem achei gostoso sofrer preconceito na escola, eu não optei e não achei gostoso sofrer preconceito dentro de casa, eu não optei e acho gostoso estar andando na rua e passar um cara de carro, de moto e gritar ô viadinho. Eu não optei e nem acho legal e nem sinto prazer em estar andando com o meu namorado no shopping, por exemplo, eu não poder andar de mão dada com ele. Então, se há uma opção, se realmente existe a opção em ser gay, me desculpe, mas eu não optaria por ser gay. Parece pesado isso que eu acabei de falar? Pode parecer. Mas um hétero anda na rua e não é chamado de hétero, ou seu machão, para ele ser orgulho. Ele pode andar de mão dada com a sua namorada, esposa, que ninguém vai olhar feio. Ele pode beijar a pessoa, a esposa, a mulher que seja no cinema, sem ninguém ficar xingando, tacando pedra, ameaçando de morte, ser expulso de casa porque é hétero. Eu amo a minha vida, eu adoro ser gay e eu tenho muito orgulho de ser gay. Muito orgulho. Porque a minha vida é uma provação diária para familiares, amigos, conhecidos, profissionalmente, porque eu tive que trabalhar 3 anos numa empresa, numa metalúrgica, num lugar que exalava testosterona, tendo que esconder quem eu sou. Porque se soubessem que eu era gay, sabe o que ia acontecer? Não interessa se eu sou um ótimo profissional, eu sou gay. E naquele ambiente não é lugar de viado. E mesmo assim, algumas pessoas desconfiadas ainda aprontaram comigo lá dentro. Comigo e com um amigo meu que ainda trabalha nessa empresa. Olha que orgulho de ter optado por ser gay. Então, se alguém falar pra você que a pessoa escolhe ser gay, corre.
dessa pessoa. Corre. Ninguém escolhe ser gay. Ninguém opta por ser gay. As pessoas nascem gays. Se a ciência ainda não teve uma prova concreta, genética ou hormonal, ou que diabo seja, pode ter certeza que em algum lugar alguém está pesquisando. E outras formas de desculpas para camuflar o preconceito corre desse tipo de pessoa. Se eu tivesse que optar entre ser hétero ou gay, óbvio que eu optaria por ser hétero. Se eu pudesse escolher entre ser hétero e ser gay, é óbvio que eu escolheria ser hétero. Mas não é uma escolha. Sinto muitíssimo por quem acha que é uma escolha. Sinto muito por vocês. Eu tenho dó, eu tenho pena de quem acha que o homossexualismo é uma escolha, é uma opção. Eu só posso sentir pena de você se você acha isso. Porque eu não escolhi, eu nasci. Bom, era isso que eu queria falar hoje. E até a próxima.